dos 5 pilares da visão, que é evangelismo, ministério, que é servir a Deus. Oi? Adoração. Como é? Porque eu estou debaixo da unção aqui, tremendo. Evangelismo, discipulado, adoração, comunhão e serviço. E a palavra de hoje se enquadra dentro desses pilares que eu sempre vou estar falando para a igreja, porque eu sei da importância desses pilares para a igreja manter-se forte, firme, não perder a direção. E o Senhor me deu uma palavra chamada renúncia. E quando eu fui buscar Tiago, o Espírito Santo já tinha falado com Tiago. E dada essa mesma palavra, como foi que o Espírito Santo te disse? Não sabem o preço da renúncia daqueles que têm a eternidade. Não é só um momento com Deus, mas uma vida com Ele. E quando eu fui buscar Tiago, ele falou sim, eu ter dito o tema da ministração. E eu acho interessante o agir de Deus, porque aquele que o Espírito comunicou comigo, comunicou com ele. E todos nós precisamos renunciar. A alguma coisa a gente tem que renunciar. Tá gravando? Tá gravando? Pergunta para seu irmão, você tem coragem de morrer pela causa? Amém? Me lembrando aqui, buscando e me lembrando, e Edilson de Lira, Edilson de Lira é o pastor do Verbo lá de Petrolina. Ele é médico. Médico, vocês sabem que ganha muito. Ganha bem. E o Espírito Santo falou com ele para que ele renunciasse à medicina para servir como pastor em uma igreja local. Ele obedeceu aquele chamado para servir a Deus. Claro que nem todo mundo vai ter um chamado. Eu não quero influenciar ninguém a, se ter uma empresa, deixar a empresa para servir somente na obra. Tem pessoas que Deus faz isso. Pega e diz, eu só quero tu na obra. Mas independente se você tem um trabalho secular e você trabalha, tem suas atividades cotidianas, mas alguma área na sua vida Deus vai pedir renúncia. E uma delas é, mesmo trabalhando, servir ao Senhor e ao reino dele e à igreja local dele. A ponto de você, às vezes, deixar até o seu conforto do lar para vir para um culto de oração, onde só se vai orar. Olha, o pastor marcou um culto de oração. E ele disse que só vai orar. Não tem louvor, não tem pregação, só tem oração. E ele disse que vai passar um tempo de joelho. Nessa hora a carne vai querer balançar para você não vir. Mas é onde entra a questão da palavra renúncia. Amém? E a renúncia, querido, é algo que agrada ao coração de Deus. Edilson de Lira renunciou para servir numa igreja local. Porque a visão dele não estava no dinheiro. Porque se a nossa visão estiver no dinheiro, você terá dificuldade de renunciar. A sua visão não pode ser o dinheiro, a sua visão tem que ser aquilo que Deus escolheu você para ser. Amém? Você não pode ser guiado por um salário grande. Eu estava na casa de mãe e alguém disse assim: faça isso com Isaac, que você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu olhei e disse assim: Isaac, faça o que Deus lhe chamou para fazer. Amém? Talvez as pessoas digam: rapaz, se tu tivesse feito um concurso para tu ser um policial rodoviário, tu não precisaria trabalhar de pedreiro.
Se todo mundo fosse polícia rodoviária, quem construía a nossa casa? Quem está entendendo? Amém? Porque Deus tem algo com cada pessoa. E a gente tem que cumprir o que Deus guia o nosso coração a ser cumprido. Olha para seu irmão e diga, porque a sua alegria não está no dinheiro, mas está na obediência. Cada passo que eu dei em obediência a Deus, eu sentia meu coração formigar, ferver. Eu percebia muita alegria no meu coração. Mas cada passo que eu dava requeria renúncia. O irmão Hegel cita num livro dele e diz assim: se você não fizer a oração de consagração constantemente, você nunca cumprirá o propósito de Deus. Porque o que é a oração de consagração? É quando você diz constantemente: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Talvez a sua mente racional diga: vai para São Paulo, porque lá tu vai ganhar muito dinheiro. Mas o teu coração diz: fica aqui, porque a obra precisa de você. A sua mente enxerga o valor. Mas, deixa eu te dizer algo. Um dia nós vamos estar diante do nosso Senhor. E seremos recompensados por Deus por aquilo que fazemos em obediência a Ele. Aleluia. Seremos recompensados por Deus. Então olha para seu irmão e diga assim: não vise somente o agora, vise o que é eterno. Você acha que eu estaria tão seguro como eu estou seguro, principalmente passando, não faz nem 15 dias que meu pai partiu, se eu não tivesse essa palavra no meu coração? Porque o que me sustenta é a convicção. Como a irmãzinha ali perguntou, que ela gosta muito de pai, disse: eita, seu pai faleceu, hein? Eu olhei para ela e disse: hein? Ele está no canto melhor do que nós. Ela se assustou. Mas ela entendeu o que eu quis falar. Ela veio ali onde eu estava. Ele aceitou Jesus. Aceitou. Isso é a convicção na palavra. Cada passo que eu dei em obediência, meu coração gritava de alegria. Por mais que minha carne não gostasse. Amém? Eu trabalhava, eu contando a Daniela e a Tote. Enquanto isso, vai abrindo aí João 12, 24. Na tela. Mas se você abrir agora, não é para ler agora não. Eu trabalhava com o pai de manhã e à tarde. Eu tinha dois empregos. Na terça-feira eu viajava para atender clientes. Saía para Tabira, Afogados, Tuparitama, Santa Terezinha, Brejinho, Tapetim. Os outros dias eu trabalhava de manhã e trabalhava à tarde. Eu nunca imaginei que eu ia ser pastor. Nunca pensei, nunca passou na minha cabeça. Quando eu me converti, que eu comecei a servir ao Senhor, foi começando a despertar esse sentimento de obra, de servir, de igreja. Muito novo, sem entendimento na palavra, mas alguma coisa
Sabe aquele que te impulsiona a você fazer alguma coisa, fica te incomodando? Talvez você não me entenda porque você não teve esse sentimento, porque você não foi chamado para isso. Mas aquilo que eu passei e aquilo que eu vivi serve de espelho para as renúncias que você tem que fazer. Amém? Dá um glória a Deus. Viajava na terça, trabalhava nos outros dias de manhã e à tarde. Se tem uma coisa que o pai fez foi ensinar a gente a trabalhar. Ele não ligava muito questão de estudo, mas trabalhar ele nos ensinou a trabalhar desde pequeno, não era Diego? Diego também trabalhava mais rosinha desde novinho. E me converti e o chamado foi queimando dentro do meu coração. E eu percebi, creio eu, que foi a voz de Deus dizendo para eu... Eu fui percebendo que, eu começando na igreja pequenininha, e eu percebendo que não tinha mais como eu conduzir aquela igreja e ficar naquele mercado. Rapaz, e sabe aquele negócio? Eu ia para o mercado trabalhar com o pai, mas meu coração era como se estivesse em casa, trancado num quarto, buscando, orando em línguas e buscando ao Senhor, aquela vontade, aquele desejo. Cheguei até minha mãe e eu disse, porque mãe era o meu porta-voz, eu tinha medo de falar com o pai. Aí ela era o meu porta-voz. O pai era abusado. Aí eu disse, mãe, não tem, assim, não tá dando não, porque eu trabalhava de tarde, de manhã e de tarde. Aí eu disse, eu ganhava na época, ganhava um salário e ganhava a feira. Tava bom demais. A feira não deixava o Daniel passar fome, nem os meninos, né? Tava tudo ótimo. Só que aquele chamado foi muito forte. E ali começou um processo de renúncia. Eu posso dizer que isso é o capítulo número 1 do meu livro. Estou brincando, mas quem sabe, né? E eu falei com mãe. Aí mãe falou com o pai. Eu acredito que ela falou já faz muito tempo isso. Aí eu fiquei só em um período. O pai rachou meu salário no meio, agora era só meio salário. E a feira. Mas estava bom, estava sustentando. E eu tinha a tarde para buscar. Ficar orando, buscando. Me consagrando nas coisas de Deus, me consumindo. Que desejo. E eu fiz um voto com Deus. Na época eu trabalhava com o pai e trabalhava com vendas. E eu disse, Senhor, se eu conseguir vender, se eu não me engano na época ou foi 80 mil ou foi 100 mil. Parece que foi 100 mil. Se eu conseguir vender 100 mil por mês, 100 mil, eu saio do mercado de pai. Aí eu fiz esse voto. E vou servir ao Senhor. Porque agora eu só viajava na terça, fazia os atendimentos pelo telefone, ligava os outros dias. Então por isso que eu trabalhava lá e viajava na terça e fazia os outros atendimentos acompanhando pelo telefone. Rapaz, quando eu disse isso, o primeiro mês as vendas fizeram. O voto que eu fiz. Aí estourou, né? Que eu bati aquela meta do propósito do voto que eu fiz com Deus. Ou seja, Deus estava dizendo para mim, saia do mercado e venha me servir. Isso como uma criança, né? Porque eu estava como uma criança ali. Colocando Deus na parede, provando. Se for o Senhor, que quando a gente está maduro, não é para estar fazendo isso não. Podemos pedir resposta a Deus. Mas devemos cultivar o nosso espírito. Enfim. As vendas estouraram. Mas quem disse que eu quis sair do mercado de pai? Porque eu ainda ganhava meio salário e a feira. Daniel não passava fome. Aí ganhava das vendas também. E estourou, aí foi que eu comecei a ganhar muito dinheiro. Ganhando lá e ganhando no mercado e tinha a feira. O negócio estava bom. Passei um ano. Por quê? Porque a minha carne ainda, um homem muito carnal, a minha carne ainda queria, olhava o quê? O dinheiro, o recurso.
material. Mas ao mesmo tempo, meu espírito queimava por Deus. Passei mais ou menos 1 ano. Certo dia, eu atrasei 15 ou foi 30 minutos. Na época, Nego, meu cunhado, estava desempregado e o pai tinha colocado ele para trabalhar no mercado de pai. E lá ia eu para o mercado para trabalhar, cumprir minha meta da manhã. Para ter tempo para buscar à tarde, por causa da obra. Eu já estava de frente da igreja do Senhor. E eu fui para lá. Cheguei no caixa, quando eu cheguei no caixa, o pai com a cara desse tamanho para mim. Ele olhou para mim e disse, pode ir embora. Agora não foi deixei não, foi com ignorância mesmo. Na frente de todo mundo lá no mercado, eu já conhecia, já estava entendido da palavra, eu estava entendendo o que era honra. Eu não podia mais levantar a voz para o meu pai, porque quando eu não entendia, ele falava de um lado, eu falava do outro. Não faça isso não, irmão, que isso é maldição para a sua vida. Mas quando ele falou, baixei minha cabeça e fui-me embora para casa. Sentimento de tristeza misturado com alegria. Tristeza porque meu salário estava indo embora e a feira. Ai. E a alegria porque era como se um peso que estava nas minhas costas tivesse saído assim. E eu me sentia livre para servir ao Senhor. Existe um versículo na Bíblia que diz que nós temos que nos livrar de todo, em Hebreus, eu não me lembro se é capítulo 12, que diz que nós devemos nos livrar de todo peso que nos rodeia. Peso pode ser pecado, para que possamos cumprir a carreira. Você sabia que nós estamos numa carreira? Não é só o pastor não, viu? Você está numa carreira. Nós estamos correndo. Porque nós temos um alvo e um objetivo que é a eternidade. Então nós estamos correndo. Tem coisas que são peso na nossa vida e nos atrapalha de seguir o plano de Deus. Vou dizer um peso. Pecado é peso. Quem está servindo a Deus e não consegue abandonar o pecado, ele está amarrado, alguns pesos estão amarrando a vida dele. Desobedecer a Deus naquilo que Ele te chamou para fazer, que você está fazendo uma coisa, é lícito, não é pecado, mas Deus diz para você não fazer. Deus nunca mandou você fazer. Talvez você pediu resposta, mas nunca Deus disse nem sim nem não. Se Ele nem disse nem sim nem não, é porque não é para fazer. Mas aí você diz, eu vou fazer. Vou dar um exemplo. Deus nunca mandou, só um exemplo. Deus nunca talvez mandou você comprar um sítio. Aí você vai e compra um sítio. E você começa a se afadigar naquele sítio. E por causa daquela fadiga você começa a deixar as coisas do Senhor de lado. Isso é peso ou não é? Então peso é aquilo que consome a gente e faz a gente se tornar lento para o reino de Deus. Você está entendendo? Então eu saí de lá naquele dia com aquela sensação de leveza. Passou um bocado de tempo, ganhei tempo. Comecei a buscar a Deus, buscava a Deus de manhã, buscava a Deus de tarde, orando. A igreja começou a ser abençoada. Nunca vou esquecer, comecei a provar as experiências sobrenaturais de Deus. Uma vez cheguei em casa, nós vivendo pela fé mesmo, né? A empresa começou a ter algumas dificuldades. Teve um cara lá em Santa Terezinha que me deu um cano de 45 mil reais. E a empresa queria cobrar de mim aquela quantia e ficava descontando as minhas comissões. E foi algo terrível. E eu ainda lutando
o chamado começou a arder tão forte na minha vida, que eu nunca vou esquecer um dia que eu peguei o carro, fui para São José para vender. Quando eu cheguei em São José, aquele sentimento dentro de mim, danado eu estou fazendo aqui, homem. Poder eu estar em casa buscando, orando. Sentimento do chamado. Vocês estão entendendo? Peguei o carro, disse, eu vou me embora para casa. Vim embora para casa, me tranquei no quarto e fui orar. Buscar. Não queria deixar a empresa na época. Mas o chamado já estava me consumindo. As renúncias começaram a aparecer e eu tinha que renunciar para se tornar mais leve. A obra começou a ser abençoada. As pessoas começaram a ser abençoadas através da minha vida. Porque quanto mais o líder renuncia, as pessoas são abençoadas. E cada detalhe da minha vida que foi... Eu lembrando a Daniela, cada detalhe da minha vida. É bom lembrar, viu? Porque vai nos fortalecendo. Lembrar o que Deus fez nos fortalece. Aí começou comentando com Daniela e com Toto e foi vindo as lembranças. Fui fazer um culto campal lá em São Vicente. E o coração já estava ardendo, não tinha mais desejo de viajar, não queria mais viajar. Mas ao mesmo tempo não queria largar a empresa por causa do dinheiro. E aquele sentimento, aquela confusão, aquela perturbação na cabeça, mas não aguentava viajar, queria estar só buscando ao Senhor. Fizemos um culto de São Vicente e eu me lembro que espalhamos as cadeiras lá, ficamos lá. Nem me lembro quem pregou. Eu só me lembro de uma coisa, o Moneto estava lá, que é o profeta. E eu disse, eu vou dar uma oportunidade ao profeta Neto, que Deus vai usar ele para falar comigo. Hã? Foi tu? Deu oportunidade ao profeta Neto. Para o profeta Neto, para Deus falar comigo, para eu, tipo assim, olha, Deus está mandando te dizer que você agora só vai viver da obra. Só que eu dei o espaço para o profeta Neto não revelou foi coisa nenhuma. Saí de lá frustrado. Agora Deus é bom, viu, irmão? Quando eu cheguei em casa, olha que tremendo. Que eu peguei o celular, irmã Marinha, lá em Recife, na casa eu acho que era de uma filha dela, não sabe nem escrever, eu acho que ela pediu para alguém escrever, mandou uma mensagem, não era o WhatsApp na época, não, por aqui pelo menos não tinha um WhatsApp, não acredito que não existia não. Pelo SMS, que era pela TIM mesmo, né? Quando é menos esperado, que eu abro uma Maria, eu digo, dizendo, deixei. No mesmo dia que eu queria que Deus usasse o profeta, que ele não usou. Agora foi uma palavra bem suave, bem gostosa. Sabe qual foi? Medite no livro, capítulo 1 de Jonas. Eu digo, misericórdia. Sabe o que é que fala no livro de Jonas? Que Deus mandou ele pregar em Nínive e ele fugiu para Tarso, não foi assim? Aí eu entendi, eu estou fugindo do chamado. Naquela noite, eu levantei a mão, Deus disse, eu vou esperar. Meia-noite, quando deu meia-noite, eu levantei a mão para cima e consagrei minha vida ao Senhor. Eu disse, a partir de hoje, Senhor, eu fiz um compromisso com Deus, um propósito, um voto, de servir a Deus completamente. Irmão, Deus vem cuidando de tudo, Deus cuidou de tudo. Todos os detalhes da minha vida. Nunca vou esquecer, presta atenção, Deus está me lembrando das coisas. Estava lá na casa da irmã Genésia, mãe de Eufrásia. Estávamos fazendo, não sei se era um verbo no lar. Não é verbo não, na época era Filadélfia. Fazendo um culto lá, acho que era um culto. E a irmã Patrícia está ali sentada. Aconteceu uma situação que a mão dela fez assim, ó, ficou assim.
No natural, poderia pensar que era um derrame, não sei, alguma coisa desse tipo. Entronchou a mão dela, né? A irmã lembra disso? É bom até lembrar, né, dessas coisas, irmã. Eu pelejei com a irmã Patrícia. Mas graças a Deus ela está firme aí. E a mão dela entronchou. E essa mulher se desesperou. Eu olhei e vi a situação, eu vi pelo Espírito. E pelo Espírito eu sabia que era um demônio alojado na mão dela. Você sabia que tem demônios que se alojam na parte de corpos das pessoas? Como ela ainda estava no processo, né, de libertação, de transformação, de vida, a mão dela ficou lá e ela se desesperou e começou a clamar, meu Deus, clamando e chorando. E eu tinha já o discernimento de espírito, sabia que era um demônio. Eu impus a mão na cabeça dela e ordenei aquele demônio sair dela. Dela não, da mão. Saia no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Mas a mão ficava do mesmo jeito. Eu digo, meu Deus. Agora olha que interessante. Enquanto eu orava, a minha mente, na época eu ainda não tinha saído do Martins. Eu voltei um pouquinho para você entender, que era a empresa que eu trabalhava. A minha mente estava na empresa que eu trabalhava e estava em outra empresa chamada Ponto Frio. Quem lembra da Ponto Frio? Presona Grande. E eu disse, Deus me tirou do mercado, usou pai. Deus estava me tirando da empresa de vendas. E Deus agora estava me tirando, Deus estava me tirando disso e eu procurando a Ponto Frio para ficar duas. Deus me tirando e eu procurando outra. A carne, né? Aí a carne trabalhando. Aí na hora que eu boto a mão na cabeça da irmã Patrícia, para ordenar o demônio sair da mão, que eu estava no espírito, o demônio não soltava. Não voltava ao normal. Olha que interessante. Quem estava lá nesse dia? Levanta a mão. Jéssica, irmã. Daniela estava não? Estava lá. Eu não disse nada a ninguém, eu não falei nada a ninguém, mas existia uma guerra espiritual dentro de mim. E essa guerra espiritual é um peso para cumprir o plano e o propósito de Deus. Amém, igreja? De repente eu disse dentro de mim, eu entendi, né? Senhor, falei com Deus sem voz audível. Eu disse, Senhor, me perdoa, eu sei que eu estou errado. Irmão, foi incrível. Na hora que eu disse isso, Patrícia nem sabia disso. Ela já sabe que eu já contei esse testemunho, né? E ela sofrendo lá, chorando, meu Deus. Quando eu disse dentro de mim, me perdoa, Jesus. Aí eu disse, sai em nome de Jesus, abra a mão. A importância, olha para seu irmão, catuca ele. Pode catucar, que tem gente com sono. Diga a importância da renúncia. Entendeu? Porque renunciar é agradar a Deus. Vamos ler aqui o que João 12, 24 diz. Na RA. Pode colocar na tela. 12, 24. Em verdade vos... Está do mesmo jeito aí, tá? Em verdade vos... Se o grão de trigo caindo na terra, o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. O grão de trigo caiu na terra, se ele não morrer, fica ele só. Amém? Mas, se morrer, produz muitos. Se o grão cair e não morrer, fica só.
E se morrer? Produz muitos. Ou seja, a sua renúncia. Conversa não, irmã. Está na hora da pregação. A sua renúncia, por amor ao Senhor, vai gerar muitos frutos para Deus. Bata no seu peito e diga assim: eu sou a multiplicação de muitas almas nesta cidade e em outros lugares, em nome de Jesus. Diga: através da minha vida, pessoas se renderão ao Senhor. Imagina quando as pessoas olharem para você e ver seu coração fervendo de amor por Deus, vendo seu coração fervoroso pelas coisas de Deus, vendo você fervoroso, ardendo em fé, sem medo, cheio de vigor, sem retroceder. Vai impactar a vida das pessoas lá fora. Aleluias. Amém? E a renúncia, eu estou dizendo, essa foi uma parte de Deus trabalhando na minha vida. Mas a renúncia de cada um pode ser diferente. Amém, igreja? As pessoas olham e sabem quando nós somos fervorosos no Senhor. A renúncia de servir na obra, de servir no reino. Mas vamos tirar a vida de Bruno. Bruno trabalha puxado. O trabalho dele é cansativo mentalmente. Ele finaliza ali na boquinha da noite. Mas quando tem culto, ele corre para casa, toma um banho. Nas pressas, às vezes todo manda uma mensagem. Vamos chegar cedo para passar o louvor, ajeitar os instrumentos, para poder se preparar para o culto. E ele sai nas carreiras e vem para cá. Isso é o quê? Renúncia. Muitas vezes a carne vai dizer assim: rapaz, tu estás tão cansado, vai dormir. Entendeu? Vamos ler o restante do versículo. Versículo 25. Leia comigo em voz alta. Pode colocar, João 12, 25. Quem ama a sua vida, perderá. É assim? Tem uns que é perder lá. Quem ama a sua vida, perderá. Amém? É onde eu coloco na balança. Eu estou vivendo somente para hoje, ou eu estou vivendo para eternidade? O Espírito Santo me disse desse jeito esses dias: olha para teus irmãos. Eu olhei. Todos eles estão semeando. Vou dizer com minhas palavras. Eles estão semeando para esse tempo. Tempo natural. Uma vida natural. Trabalhos naturais. Aí Deus disse: e você é o único que está semeando para a eternidade. Você está entendendo? Quem ama a sua vida, perderá. Você pode ganhar a sua vida aqui. Você pode aproveitar da bebida, das drogas, das festas mundanas, porque existem festas para Deus. Existem festas mundanas. Você pode ganhar a sua vida aqui. Você pode saborear a sua vida aqui, mas perderá para a eternidade. Qual é o melhor? Perder aqui e ganhar lá? Ou ganhar aqui e perder lá? Você prefere qual? Amém? Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará.
Deixa eu te dar 5 frasezinhas aqui que eu coloquei para você se mover para o reino de Deus. Amém? Presta atenção. Traga pessoas para a igreja local. Se esforce. Amém? Não só traga, assistencie elas. Procure as pessoas próximas a você, que você tem acesso a elas. Orem por elas, para que os seus olhos sejam abertos. Diga, eu estou sendo produtivo para o reino de Deus. Seja exemplo para elas, seja exemplo diante das pessoas. Porque se você não for exemplo, você vai afastá-las em vez de trazer. Amém? E a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço. Eu tenho responsabilidade com quem está lá fora. As pessoas olham para mim. E eu posso ser uma causa de tropeço. Como eu posso ser uma causa de tropeço? Dando um péssimo testemunho. Olha de novo para seu irmão, topa nele, diga, a sua vida tem que ser de renúncia, meu irmão. Ou você pensa que eu não sei que tem gente dentro dessa igreja, congregando aqui, fazendo relação sexual com o homem lá fora sem ser casado? Isso não é renúncia não, irmão. Participando de grupo de oração ainda. Eu estou no grupo de oração, fazendo safadeza lá fora. Quem foi que disse ao pastor? O Espírito Santo. Renúncia, meu irmão. A renúncia dói. Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Abra aí em Lucas 14. Lucas 14. 14, versículo 25. Glória a Deus. Lucas 14, 25. Eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Olha o que Jesus disse na RA. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, amém? E mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Discípulo é aprendiz. Se você não aborrece, quando a Bíblia diz aborrecer pai e mãe, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Tem coisas que você vai fazer que nem seu pai nem sua mãe quer que você faça. Às vezes seu pai e sua mãe quer que você siga uma determinada direção, mas Deus quer que você siga outra. E às vezes vai aborrecer. E quando a Bíblia diz pai e mãe, porque é o canto mais próximo, é a proximidade. Amém? A Bíblia diz que nós devemos, versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Às vezes você vai ter que se negar. Negar-se a coisas lícitas. Às vezes as coisas é lícitas. Às vezes é negar coisas que é pecado mesmo. Às vezes negar-se de estar em roda de escarnecedores, para não ser escândalo. Amém? E às vezes é coisa lícita. Glória a Deus, acorda, irmã. Às vezes a coisa é lícita, é permitida. Quantas vezes minha mente raciocina e eu digo, eu vou fazer isso para eu ganhar dinheiro. É lícito. Amém? É lícito. Mas eu tenho uma nota dentro do Espírito dizendo assim, não vai não. Você vai servir ao meu reino. Não é lícito eu ganhar dinheiro? Não é lícito se eu quiser trabalhar? Fazer coisas? Não é lícito? É ou não é?
Mas aí entra a questão da renúncia por a obediência. E eu estou falando isso para mim nessa área. Mas tem muitas áreas na sua vida que você vai precisar renunciar. Tem coisas que eu vou e pergunto: o que é que tu acha? O que é que tu acha, Daniel? O que é que tu acha, Tiago? Não é assim, Tiago? O que é que tu acha, Tiago? Mas às vezes a gente pergunta porque a gente quer ouvir aquela pessoa concordar com a carne da gente. Rapaz, é bom demais. Tu vai dar bem demais, rapaz. Mas lá dentro já tem uma nota dizendo que não é. Todas as vezes em que eu obedeci a Deus, eu senti alegria. Eu comecei a raciocinar sobre algo que eu planejei, pensando, querendo planejar para fazer. Olha que interessante, planejando. Estava planejando para fazer. Eu contei até Daniel e fui frustrado. Porque eu estava planejando para fazer algo. Na minha mente, planejando. Eu digo, rapaz, isso vai ser bom. Aí de repente eu estava dormindo. Deus fala muito comigo quando eu estou dormindo. Cada um tem um jeito de Deus falar. E eu me acordo assustado, assim, às vezes a voz de Deus, às vezes me desperta, ou na hora que eu me acordo eu recebo algo. E Deus diz: você quer viver até os 50 e poucos anos? Aí eu disse: não, quero viver mais. Porque algo que eu estava planejando a fazer, Deus me mostrou. Por causa disso, você reduzirá os seus anos de vida na terra. Lícito, coisa boa, que não era pecado. Coisa que ia me beneficiar Daniel. Aí eu disse a Daniel: ó, Daniel, se eu fizer isso, eu vou morrer com 50 e poucos anos. Aí esperando Daniel, então sai fora. Daniel ficou calado. Eu digo: oxente, Daniel. Acho que ela estava flutuando. Que ela não escutou, né? Mas aí veio esse discernimento. Era lícito. E depois eu entendi. Você vai se encher de ocupação. Você vai... Tem coisas que você fica tão... que você desfoca das coisas de Deus. Olha para seu irmão e diga: meu irmão, ande em paz. Contente-se com o que tem. E se for para ter mais, você vai ter. Mas será dentro da direção de Deus. Diga: sabe por quê? Porque na direção de Deus não há peso. Não há peso. E na direção de Deus você vai prosperar. Amém? Às vezes, pode vir para cá o louvor. Às vezes a direção de Deus ela é turva. Você não consegue enxergar direito. Porque às vezes nós temos uma oportunidade de ouro na mão. E você olha para isso e você diz: está aqui, vou tirar por mim. Aqui é a minha vida servindo a Deus, a condição que eu estou, falando naturalmente, o que a obra tem a me dar, o que a obra pode me dar, naturalmente falando. E aqui esta outra condição. Esta condição aqui, meu Deus, vai realizar os meus sonhos naturais. Vou comprar minha chácara que eu tanto sonhei. Vou fazer isso. A vista é boa do lado de cá. Você vê as campinas. Você vê o gramado verde. Eu não sei como essa palavra está entrando no seu coração, mas tem que entrar de alguma forma. Aqui do lado de cá é muito bonito, é muita coisa boa. E é lícito, não tem pecado nisso. Mas Deus mandou, Deus te chamou, Deus te direcionou. Aí você vem para o lado de cá, e para o lado de cá era aquilo que você vinha cumprindo na sua vida, que às vezes é um pouquinho lento, às vezes não está te dando aquilo que você poderia ter desse lado, e você está aqui, a sua cabeça aqui fala, a sua cabeça vibra, que coisa boa do lado de cá.
Sua cabeça fica pensando, eu não estou enxergando como é que vai ser meu futuro, mas existe uma alegria dentro de você. Do lado de cá, se via o plano de Deus, do lado de cá servir o que Deus mandou, fazer o que Deus mandou. Não enxergue direito, existe um monte que está atrapalhando de eu enxergar lá na frente. Enxergar lá na frente é o futuro, quem está entendendo? Não estou conseguindo enxergar como vai ser o futuro. Aqui eu consigo enxergar o futuro entre aspas, presta atenção, irmão. Aqui eu consigo enxergar, porque aqui eu estou vendo muita coisa boa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É mais seguro estar num lugar que você não enxerga o futuro, mas obedece a Deus, ou estar em um lugar que você enxerga algo, mas não obedece a Deus? Qual é mais segurança para a sua vida? É onde você obedece a Deus. Olha para seu irmão de novo. Diga, sabe por quê? Porque a vida aqui ela é passageira. Olha de novo para seu irmão e diga assim: você vai colher a sua plantação na sua obediência ao que Deus mandou você fazer. E diga assim: então não retroceda. Pastor, ainda não tem entendimento, ainda não sei, meu marido ainda não apareceu, eu não sei com quem é que eu vou me casar, eu tenho essa opção, mas essa opção eu não sei, a opção de Deus talvez seja ficar sozinho, mas é melhor por um tempo, porque lá na frente o sucesso é maior. Aleluias. Porque a de Deus parece ser espinhosa. Mas espinhoso, irmão, é seguir um lugar fácil demais. A Bíblia diz que a porta larga é a que te conduz, a porta estreita é a que te conduz a vida eterna. A larga, perdição. Estreita, vida eterna. E por que diz estreita? Porque é ruim? Não. Quem já viu obedecer a Deus ser coisa ruim? É porque a estreita é pela fé. Entendeu? A estreita às vezes diz: paciência, minha irmãzinha. Fica quieta, da hora tem um tempo, tu tem um tempo. Mas a larga, vê o galegão bonito, né? A larga, ó. Depois quebra a cara lá na frente. Né? E a estreita, ó, é apertada, é pela fé. Porque a estreita é confiar. É confiar em Deus. É depender dEle. Se Deus não me deu uma nota para eu viajar, eu não viajo, eu fico aqui. Amém? Isso é consagrar-se ao plano, à vontade. Amém? Se o plano de Deus é ficar perto do seu pai e sua mãe a vida toda, fica perto do seu pai e sua mãe a vida toda. Você pode não entender hoje, mas lá na eternidade você vai entender. Existem planos de Deus para nós. Como é que eu sei disso? Faça assim, ó. Aqui. Porque poucos dias atrás eu disse nesse púlpito: Deus está preparando para levar a alma do meu pai. Quem lembra disso? Ah, pastor, mas ele já estava de idade. Estava, eu sei disso. Mas Deus estava me dizendo que estava perto. Está próximo. Entendeu? Poderia passar mais algum tempo, mas ele estava me dizendo: está próximo. Amém? Eu ia falar algo, mas eu acabei fugindo do raciocínio. Mas enfim, o caminho estreito pode ser doloroso. E é doloroso, porque é pela fé. Você não enxerga. Eu não vejo. Tiago recebeu uma proposta do irmão dele. Não uma, várias vezes. Onde é que teu irmão mora?
Nova Olímpia. Vem pra cá que tu vai ganhar 3 mil reais, vai? 5 mil reais. Mas ele tem uma nota dentro dele, que ele não pode sair daqui. Aí tá lá, o dinheiro, a visão ampla, porta larga e a estreita. A estreita, Tiago não vê, não está vendo 5 mil, não está nem passando perto dos 5 mil, na estreita. Mas Deus é lindo. E se ele pegasse a larga e desobedecesse a Deus? E de repente lá acontecesse algo, ele saísse na rua, no supermercado, só um exemplo, vou comprar um refrigerante. Chegasse, pegasse o refrigerante e viesse com o celular na mão, chegasse um bandido, me dá o celular, vai. E ele se assustasse e o bandido, pá, caiu, morreu. E aí? Valeu a pena os 5 mil? Obedecer a Deus é o segredo do sucesso. Carregar a gratidão no coração. Porque quando a gente começa a entender essas coisas, a gente consegue ser alegre. O que rouba a alegria é a ambição. Ambição rouba a alegria, porque a gente fica querendo e isso traz tristeza. Mas a gratidão por o que você é, que você tem pelo Espírito Santo e o que você tem no momento, afasta a ambição e a tristeza e vem a alegria. Amém? Diga: eu sou alegre e vou cumprir o plano de Deus para a minha vida. Vamos terminar a ler os versículos? Está chegando ao final. Qualquer que tomar a sua cruz, versículo 27, Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Pula para o versículo 30. Deixa eu ver aqui. 32. Não, 33. Lê em voz alta. Quero que você leia em voz alta. Todo mundo. Se não renunciar tudo quanto você tem, não pode ser meu discípulo. Gente, pastor, agora eu vou, tudo que eu tenho eu vou. Não é isso, eu vou dar e vou ficar sem nada, não é isso. É tudo que você tem, que é vontade própria sua e que não é vontade de Deus. Mas quando é a vontade de Deus, e você deixa a sua vontade de lado, para fazer a de Deus, você ganha crédito no céu. Vale a pena ou não vale? Renunciar. Eu vou ler aqui bem rapidinho para nós finalizar. Mateus 10, 37. Quem ama... Não, já li esse aqui. Só que foi no livro de Lucas. Vou ler Lucas 18, 28. E disse Pedro: eis que vós deixamos tudo e te seguimos. Lucas 18, 28. Abra aí. Eu quero ler com você, igreja. Quero ler com você. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Pode ir, viu? Respondeu-lhe Jesus, valendo. De Deus, versículo 30. E que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo que há de vir a vida eterna. Amém? Fique de pé. Eu convido a você essa noite para você semear a sua vida.